Eu sou a Rose. Sou a Azo. E nós somos do Viagens da Rose e do Azo. Estamos aqui toda segunda, quinta e sábado, às 17 horas, trazendo um vídeo novo. Hoje nós vamos falar de Éfeso, na Turquia. Se você está aqui e se interessa por viagens, sejam elas físicas ou pelas artes, enfim, já se inscrevam. Ou deixe aí o seu comentário, né, já deixa o seu comentário, deixa o seu like, porque o YouTube acha que assim aí o nosso conteúdo é relevante e vai indicando para outras pessoas. E quanto mais pessoas estiverem no nosso canal, mais vídeos nós vamos poder fazer. Produzir para vocês. Então nós vamos dar aí sequência à tour que a gente fez pela Turquia. Então o vídeo de hoje é sobre a cidade de Éfeso. Nós saímos de Izmir, se você não viu, corre lá, porque Izmir é uma gracinha. Cedinho, tomamos o café bem cedo e fomos para Éfeso. Mais ou menos uns 80 quilômetros, uma hora. Então, 1 hora de viagem de ônibus, isso porque a gente estava de excursão. Então, se fosse de carro, seria mais rápido, né? Então, ela é uma cidade grega antiga. Incrível, incrível, incrível. E ela é uma das maiores e mais antigas cidades ao céu aberto. É um museu arqueológico. A céu aberto, né? Um dos maiores do mundo. E essas escavações só começaram há 100 anos. E só 25% foi descoberto, então, né? Então quer dizer que tem ainda 3/4 ali por baixo pra gente descobrir então, ainda muito mais. Tem muita coisa a ser descoberta. Então, assim, essa parte que a gente fez do passeio estava muito quente. Então, vocês vão ver aí várias imagens, várias fotos. A gente ali correndo ali para sentar nas sombras. E sempre quando tinha uma parada para explicação, a gente achava onde tinha uma sombra. Vocês vão ver para sentar o pai, porque tava castigando. Mas ela é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, então realmente vale o sacrifício. Essa cidade, ela conta com muitas colunas, vocês vão ver as fotos aí, tem muita coluna, né? E na época ela tinha 127 colunas de fila dupla. Isso, elas tinham 20 metros de altura e elas eram decoradas com obras de arte. Então vocês estão vendo aí nas imagens aí muitos detalhes, né, no estilo romano. Incrível, incrível. E aí essas colunas, elas estavam dispostas num corredor incrível. Esse corredor ali tinha mais ou menos ali uns 138 metros de comprimento. Por mais ou menos 71,5 de largura. E todo esse percurso, né, a cidade ela era toda pavimentada com mármore, com pedras de mármore. Então essa era muito lisa. Então, tinha lindo, mas pensa num calor batendo sol. Bem escorregadinho, então assim, tinha vários momentos que as pessoas tinham que ficar se segurando. O André segurou o pai quase o tempo todo. Que a Rose estava fotografando. E eu também, vocês sabem que o meu pé 33 cai mais do que não sei o que. Então se eu caísse, eu ia levar. Tinha que ter muito cuidado para não tomar um escorregão. Mas assim, lindo, como vocês estão vendo, era aquilo chegava a reluzir assim. Refletia assim com o sol. Muito oclusão, porque senão não dava. E por conta disso, em vários locais, na maioria das placas que tinha as explicações também avulso, locais, tinha uma plaquinha junto ali com escrito ambulância e o telefone de contato. Em vários idiomas, gente. Então quer dizer que a gente, só por isso a gente já ficou apavorado, porque a gente viu com certeza a queda ali devia ser grande. Muita gente já deve ter, né? Deve ter tido alguns acidentes ali para ter essas placas. Fique registrado que eu não caí. Pelo menos dessa vez. O santo é forte. Mas eu tava com medo. Então vamos lá. Éfeso foi construída lá no século 10 a.C., né? Então, uma cidade bem antiga. Mas ela só floresceu mesmo quando o Império Romano. Quando os romanos chegaram lá, como sempre, aí invadiram. E isso já foi em 129 a.C. E ela chegou a ser a segunda maior cidade do Império Romano. Só perdendo ali para a capital, que era Roma. Que aí também era demais. E nessa época ela chegou a ter 250 mil habitantes. Então, olha o tamanhão da cidade. Pensa na importância que essa cidade teve, né, para a época, sendo a segunda maior, né? E assim, vocês estão vendo pelas fotos que ela é
incrivelmente bem organizada, bem, as ruas incríveis, largas. Ela, enfim, tinha de tudo um pouco. A gente vai botar agora um videozinho só para vocês, vamos se ambientarem, para depois a gente descrever melhor alguns dos pontos turísticos. Cada parte da cidade.
começar falando do Templo de Adriano. Esse templo ele foi uma homenagem ao imperador Adriano. Uma homenagem tardia já para ele. E ele tem uma arquitetura muito significativa asiática. Então, romano-asiática, ele realmente, vamos dizer assim, ele faz um diferencial. No decorrer de toda essa cidade, assim, tem muita arte, muitas esculturas, muitos detalhes, tanto nos pilares quanto na parte Vocês das fachadas. Estão vendo aí, tem uma medusa linda, bonita, um dos arcos principais aí. E nos cantos, vocês estão vendo, tem muita coisa muito interessante. Só que a maioria dessas partes que estão aí são cópias. Que a maioria, né? As originais estão no museu. E isso a gente bate palma, a gente sabe que na Itália também fazem muito isso, para preservar, senão daqui a pouco a erosão, tudo vai embora e é muito interessante. Até porque o museu ao ar livre, né? Então vai sofrer com o tempo, né? Então vocês estão vendo que tem muita coisa, é cheio de detalhes, é uma construção pequena, mas que nós ficamos bastante tempo para conseguir ver todos os detalhes. Outra coisa que também a gente ficou bem, até emocionado de ver, que a gente sempre gosta, é o teatro romano. Isso. Esse teatro romano, como a gente já falou em outros vídeos, é sempre a parte mais preservada de todas as cidades, né? Que então, Deus proteja as artes. Então ele tem ainda, né, 3 andares e tinha 18... Uma capacidade ali para 25 mil pessoas. Normalmente eles faziam para 10% da população, olha só, já pensando... E ele tem 18 metros de altura. E ele era um dos maiores, né, era o maior da época. Um dos maiores da época. Isso. Porque como eles não sabem direito ainda o que vai ser descoberto, então a gente não pode datar assim, né? Isso. E ele foi ali que o Paulo de Tarso e o João Evangelista pregaram. E provavelmente o João Evangelista escreveu ali o seu evangelho. Então, você entra, você sente aquela energia, você fica bem emocionado. Ali também era um dos berços da filosofia. Por tudo. Então a gente vai botar aí um videozinho rapidinho que a gente fez só para vocês entrarem nesse clima, nessa energia. Ali acontecia de tudo um pouco, eram apresentações musicais, teatrais, religiosas, políticas, jogos. E os jogos e as lutas, né, com os gladiadores, com animais, que era costume da época. Que era um dos passatempos deles, né? Mas realmente vocês estão vendo, ele está muito bem preservado, é um lugar muito bonito. Estava também em reforma, né? Graças a Deus também adoramos reformas, porque então se está sendo reformada é porque estão valorizando. Restauração, né? Na época que a gente foi. Uma das curiosidades seria o banheiro. O banheiro. Então, assim, tinha um banheiro público? Na época não era como hoje em dia, que cada um tinha, né, sua casinha, o seu banheiro dentro de casa. Ali era um banheiro coletivo para a cidade. Então, vocês estão vendo, a gente poderia obrar de mãozinha dada. Fazer de mãozinha dada, então assim... Era normal. Era costume da época fazer junto. Mas ali já tinha uma canalização de água, a água ficava correndo. Que corria e ia levando, né? Então a pessoa ia ali fazer suas necessidades e a água ia lavando, ia levando. Então já era muito além do seu tempo. Mas confesso que esse negócio de todo mundo unido, juntos, venceremos, não fez muito a minha... Foi um pouco complicado. Ia ser meio complicado, né? Mas enfim. Era o costume da época, né? E aí nós vamos para a cereja do bolo, que é a Biblioteca de Celso. Era a parte da construção que estava ali em maior evidência, né? Onde chamava mais atenção do público, era onde se concentrava ali as pessoas para fazer fotografia, então tinha bastante gente. Pelos detalhes, além do tamanho, pelos detalhes. Ela foi construída
em homenagem ao Tibério Júlio Celso Poliano, e ela foi terminada em 135 pelo seu filho, pois ele já tinha falecido. Ela foi construída para armazenar mais de 12 mil livros, né? Papiros, né? Papiro. Que era os pérgamos, né? Isso. Os pergaminhos. Então quer dizer que é muita coisa, gente. Ali tem muita coisa. Era muito grande. E ela serviu também como mausoléu para Celso, né? Isso. E ele tá enterrado bem embaixo ali da entrada. E uma das coisas, uma curiosidade, é porque não se enterrava nem dentro das cidades, quanto mais dentro de uma biblioteca, de uma construção. Então é uma curiosidade aí bem inusitada. Bem importante. E ali a gente viu que tem muitos detalhes. As laterais dela, ela era encostada em outros prédios, então quer dizer que não tinha, vamos dizer, trabalhos detalhados. E ao que tá ali, ela não é a original, ela passou por muitas transformações que a gente vai contar um pouco. Então todos esses livros que nós citamos, eles foram... Os 12 mil? Foram destruídos, né, por um incêndio que aconteceu depois de um terremoto. Em 265. Então essa região toda ali, que a gente já falou quem seguiu a gente na Europa também, tinha incêndio, depois era terremoto, tsunami, incêndio. Porque na época era tudo com lamparinas, velas, então o terremoto, né, derrubou e acabou ocorrendo o incêndio. Só essa fachada que sobreviveu ao incêndio. Então, como ela era colada em outras edificações, né, tava ali, ela conseguiu sobreviver. E aí, em 400, ali foi transformada num ninfeu. O que é um ninfeu? É um santuário para as ninfas aquáticas. Sim, chique, não? Mas enfim, tudo bem. E aí, só que mais tarde também teve outro terremoto. E aí essa fachada veio abaixo. Aí na década entre 1960 e 1970, ela foi restaurada. E essa fachada, ela é bem, como é que eu posso dizer? Fiel ao que era antigamente. Os estudiosos dizem isso. E a importância dessa biblioteca é que ela era a terceira maior biblioteca do Império Romano. Então realmente ela é muito incrível. Vocês estão vendo aí as fotos. Os detalhes, gente, a riqueza de detalhes. Era nas obras de arte, era na própria construção, nas pedras. Muita escultura, muito detalhe ali naquelas colunas. Ela tinha 3 andares, então quer dizer que tem todo um... E assim, a gente vai vendo cada detalhe de construção ali. A cachorrada. Aqui sempre tem cachorro, tem passarinho, tem tudo. Tem grilo também, né? Teve no outro ali de Izmir, foi o grilo o tempo todo. Mas o que a gente vê é assim... O detalhe nas obras de arte, o detalhe de acabamento, o detalhe das esculturas. O legal vai fazendo esse passeio, você conseguir mergulhar no tempo, né? Como aquela civilização vivia naquela época. Tem uma parte ali também do cemitério que a gente também visitou, que tem lá o... nem chegamos muito perto, porque só fotografamos de longe. Realmente, gente, estava muito quente. E ali a gente conseguiu parar o pai, eu ainda fiquei abanando ele, porque realmente estava muito quente. Uma coisa que a gente não comentou é se tinha muito gato nessa cidade. Muito. Então, fofos. Os gatinhos ali estavam famintos, chegavam a comer pão puro, de tanta fome. Porque tem alguém que anda sempre com a mochila cheia de lanchinho, sabe? Então eu ia dando um pedacinho do pãozinho que eu levava na mochila e os gatinhos foram me seguindo cidade adentro. Foi muito engraçado, parecia um músico de Bremen, vocês se lembram do flautista? Que os animais... Eu parava ali na sombrinha, ali o gato já em cima das pedras, miau, 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 já... querendo pão. Então foi o percurso todo assim. E foi algo assim que a gente realmente deu um mergulho na história, que a gente... Diferente de Troia, que tinha só os bolinhos de... Ali de não, vocês estão vendo que realmente de toda a saída, de toda a nossa história, o Troia foi o que nos... Vamos dizer, nos deixou a desejar. A desejar. O resto não, o resto tinha bem legal. Muito bem documentado, cheio de placas, e as placas mostravam tudo como é, planta baixa.
história, muito bem documentado em vários idiomas. Além do guia que nos acompanhou e o Chuchu incrível, explicava muito bem, então assim, era muito bem explicado, parava em cada parte da cidade, explicava como é que era, então foi bem interessante aí esse passeio, foi bem legal. Hiper recomendamos, quem quiser ir, a gente assina embaixo. Recomendamos assim, se você não foi de excursão, não tem um guia, tá ali só de mochileiro e tal, é legal você entrar ali e acompanhar uma excursão. Eu posso pagar aí para escutar a explicação, ou contratar um guia local. Isso é bem comum. Isso inclusive houveram casais, houveram outras pessoas que foram avulsos, sozinhos, e acabaram indo com a nossa excursão, porque contrataram o mesmo guia. É isso, aí então o ônibus passava no hotel deles e pegou o casal para outras pessoas foram. Outros também, Então foi bem a Lucy e a filhota, assim, pessoas maravilhosas que foram recomendamos, que você contrate o guia local, isso vai acrescentar muito na sua viagem. Principalmente se você não dominar o idioma, tá? Porque ali tinha em vários idiomas, sempre tinha em inglês, então se você domina inglês, beleza. Agora se você não domina, pegue um guia que fale o seu idioma, que ajuda bastante e vai ajudar também a economia local, que isso a gente sempre incentiva. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Nós adoramos. Se gostaram, recomenda aí, deixa já o seu joinha. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal aí. Que sejam outros loucos que amam viajar como nós. Para ajudar o nosso trabalho. Nós estamos aqui nos esforçando para passar e manter esse conteúdo aí para vocês. Tentando sempre fazer o melhor. E por hoje é só. Beijos da Rose. Abraço, e tchau!